Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar numa palavra linda que está no livro de João, no capítulo 10, no versículo 11. E diz a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós sabemos que Jesus é o nosso pastor, nós sabemos que Ele realmente veio para buscar as ovelhas, aqueles que são seus filhos, e Ele está dizendo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas hoje eu quero meditar com você o que vem a ser chamada de ovelha. Como age esse animalzinho? Vamos tentar fazer um paralelo para a gente descobrir por que ele se colocou, ele falou que nós somos ovelhas. Então eu fui pesquisar, eu fui estudar sobre isso, eu achei lindo. Em primeiro lugar, a ovelha é o único animal que ela não sabe se defender. Ela não tem nenhuma habilidade de luta, ela sempre vai depender de outro, do pastor, para poder ajudá-la. Em segundo lugar, nós temos que ver que as ovelhas, elas produzem lã o tempo todo. É mais ou menos 8 quilos de lã por ano. Então essa produção dela é contínua, durante o ano todo ela está produzindo. Em terceiro lugar, a ovelha ela não sabe qual alimento é saudável e qual é o alimento venenoso. Ela não consegue distinguir. E aí ela tem que ser levada pelo pastor para que ela saiba que tipo de alimento ela pode ou não comer. E tem uma coisa interessante, se ela tiver numa baia, num curral, algum lugar, e tiver o alimento, ela vai naquilo que é dela. Se ao lado tiver outro animal com outro alimento, ela não pega aquele, ela tem que ter o alimento próprio, ou a quantidade que ela gosta, a quantidade que ela come, é dela. Ela não fica olhando de nenhum outro lado, ela precisa ser alimentada. E aí também, quando você vai estudando, uma outra característica, ela prefere os pastos verdejantes e aquela água corrente, totalmente ao contrário de um bode. Você sabe que bode, inclusive, ele chega até a comer lixo, mas ela não, ela precisa, ela depende do pastor para que saiba que tipo de alimento ela pode comer, aquilo que vai fazer bem ou mal para ela. Deixa eu colocar uma outra coisa. Quando você está lendo sobre isso da comida dela, como eu falei, ela não vai até o alimento, ela não invade a manjedoura do outro, ela não invade o local que a outra está comendo. Nós temos que pensar um pouquinho que cada um de nós somos obrigados a buscar a nossa comida para aquele dia, naquele local, sabendo que vem do pastor das nossas almas o alimento correto. Amo ouvir tudo isso. Aí, uma outra característica dela é que a ovelha, ela é obediente e ela ouve e conhece a voz de comando do seu pastor. Quando você começa a ver isso, tem até histórias que falam sobre isso, que às vezes vários pastores se reúnem num poço, num local que tem água para todo o seu rebanho, e ali eles ficam juntos, todas aquelas ovelhas, elas estão saciando, elas estão ali tomando a sua água, mas na hora de ir embora, você vai falar, agora a coisa vai ser feia, porque quem vai com quem? Mas a hora que o pastor ou assovia, ou canta, ou chama, cada uma começa a ir atrás do seu pastor. É muito lindo, ela não vai ficar confundida, por maior que seja o número de ovelhas, ela sabe exatamente e vai procurar aquele que é o pastor dela. E por isso tem uma outra característica, elas andam sempre em grupo, porque ela é muito medrosa. Ela é sozinha, ela começa a ficar inclusive desnorteada, porque ela é frágil, e ela não fica só justamente por isso, ela não pode ficar longe de outras ovelhas. É por isso que a gente fala quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É porque nós precisamos um do outro, mesmo que seja para ser lixa na nossa vida, mas nós precisamos desse relacionamento, dessa comunhão, né? E é tão interessante que é neste momento, com outros irmãos, que nós vamos ter a nossa fé aumentada, nós vamos ver a nossa perseverança, nós vamos ver o trabalhar de Deus na nossa vida como ovelhas também. Olha que coisa linda.
quando você está estudando sobre ovelha, diz que quando ela sabe que está chegando a hora de morrer, ela fica totalmente à parte. Ela se retrai porque ela sabe que chegou a sua hora, mas ela não fica desesperada, ela fica quieta, sabendo que chegou calmamente a sua morte, a hora da sua morte. E uma outra característica é que ela tem que estar, isso eu achei maravilhoso, toda ovelha, o animal ovelha, ele tem que estar com a sua cabeça constantemente untada com óleo. Constantemente, porque se não tiver moscas, outros tipos de inseto vão posar, vão colocar ovos e aquilo ali as deixa assim totalmente loucas, a ponto de que quando aquilo começa, aqueles animais começam a crescerem, a ficar dentro e comer e dentro tentando entrar no seu cérebro, elas ficam com tanta dor que muitas delas, elas procuram um lugar, uma pedra, e elas ficam batendo a cabeça naquela pedra, naquela rocha, para aliviar a dor. E o pior é que aquilo, claro, só vai aumentar mais. E elas acabam, elas mesmas se matando, porque não estavam ungidas. Traz isso para a tua vida e para a minha vida. Olha que coisa linda. Esse óleo que vem do Pai, esse óleo que é representado pelo Espírito Santo, precisa estar constantemente sobre nós. Nós precisamos desse óleo para sobreviver, para não deixar o bicho vir e colocando minhocas, para trazer sobre nós pensamentos ruins. Então, este óleo do Espírito, a palavra que nos guarda, que nos limpa, deve estar sempre na nossa mente. Maravilha, não é? E aí, eu fiquei pensando também que para cuidar de uma ovelha, o pastor precisa de 2 instrumentos. Você sabe quais são, é a vara e é o cajado. O cajado, normalmente, ele tem aquele encaixe que ele pode, se uma ovelha cair, através daquele encaixe no final dele, ele coloca no pescocinho da ovelha e a retira de um buraco, de uma queda. Com ele consegue trazer para fora por causa do formato do cajado dele. E a vara, quando o pastor vê que uma ovelha está indo para um caminho que é perigoso, que é um caminho errado, muitas vezes ele joga a vara e às vezes até acerta nela mesmo, para chamar a atenção e para ela se voltar para onde ele está. Então, queridos, tem muita coisa que a gente pode se comparar quando a gente está vendo e tudo isso, mas tem mais características dessa ovelha. Olha que coisa interessante, a diversão das ovelhinhas é durante a noite, quando elas param, porque elas comem o dia inteiro. Mas quando elas param de comer, elas costumam brincar. E sabe o tipo de brincadeira? Quando elas estão lá quietinhas, naquele local, paradinho à noite, elas ficam brincando de bater uma na cabeça da outra. Só que muitas vezes, se a força é grande, ela pode cair de barriga para cima. O estômago dela é muito grande, ele tem 4 partes. E se ela cair de barriguinha, de perninha para cima, e por ser um estômago muito grande, ele aperta o pulmão e com isso ela vem a morrer asfixiada. O que eu quero dizer com isso? Queridos, nós precisamos entender uma coisa, que o pastor tem que estar muito atento. O pastor tem que estar muito atento. Por quê? Porque ela pode cair e ela não conseguir não se levantar. Então é por isso que pastores, quando eles se encontram à noite, eles fazem um tipo de rodízio para que cada um possa ficar olhando, não apenas a sua, se tiver mais ovelhas de outros, para eles poderem fazer um turno para poder cuidar dessas ovelhas de uma maneira especial. Sabe, uma outra característica que eu gosto de pensar sobre as ovelhas é que ovelha gera ovelha. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. E olha, quando você está lendo, a Bíblia vai falar que nós é que geramos, nós é que frutificamos, nós que levamos a palavra de Deus para outras pessoas, mas no caso do animal, ela demora 30 meses para ela ser considerada adulta. E a gestação dela dura 150 dias. Aí ela passa mais 2 meses amamentando, então nós temos aí 170 dias. Com isso você vai perceber que num ano ela tem 2 gestações. Ela tendo 2 gestações, cada uma delas, o normal é
2 ovelhas, 1 ou 2 ovelhas, e às vezes até tem ovelhas que têm 3 crias. Então, se você pensar por ano, ela pode chegar a produzir 6 crias. E aí eu fiquei pensando sobre nós como crentes, quanto nós temos produzido de ovelha para o reino de Deus, quantas pessoas nós temos levado para Jesus, quantas pessoas nós temos alimentado, falado desse amor. E Ari, meu querido, a vida dela é em torno de 20 anos, uma vida produtiva, 17 anos produzindo, dando filhos, filhotes e fazendo essa proporção. Olha quantas pessoas você como ovelha pode levar para Jesus. Ô Senhor, nos dá graça, Senhor, para que a gente possa, em nome de Jesus, pregar, a pessoa ouvir e entender, porque isso é fundamental. Aí a gente precisa agora, sabendo as características das ovelhas, pensar como que Deus nos vê. Como um pastor que está cuidando de nós, ele cuida de nós com muito zelo, ele sabe da sua fragilidade, do seu medo, ele sabe que você não sabe se defender, ele sabe que cada uma ovelha de uma maneira especial, diferente, e que nós precisamos do cuidado deles. Ele também tem um alimento especial para cada um, sabe pelo tamanho, o que ela precisa, o que ela pode. E isso acontece conosco como ovelhas, porque há ovelhas que são maduras, há ovelhas que são bebês espirituais, há ovelhas que, apesar de já estarem há tanto tempo na casa de Deus, elas ainda estão simplesmente no leitinho, não conseguem comer nada mais sólido, mas isso um pastor sabe. E o pastor sabe que pela produção de lã que ela pode produzir, e nós estamos falando que ela pode aquecer, você pode aquecer outras pessoas, você pode ajudar outras pessoas, você pode gerar outras ovelhas. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que leva a lugares de descanso, mas mesmo que não seja um oásis, mesmo num local árido, ele ainda continua cuidando da tua vida e da minha vida. Sabe, queridos, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos, porque sozinho nós ficaremos à mercê do inimigo, do diabo, nós estaremos tentando lutar as nossas lutas, nos sentindo totalmente inseguros, e nós precisamos reconhecer a voz do nosso Senhor, do nosso pastor, e também daqueles que Deus muitas vezes coloca no nosso lado, para que um possa ajudar ao outro. Eu sei que diante de Deus nós somos todos iguais, mas há ministérios diferentes dentro da casa do Pai, e há coisas que uma pessoa pode fazer, outro pode te ensinar de outra área, mas nunca saia da presença de Deus porque você está sendo corrigido por Ele, porque Ele tem mostrado que Ele precisa usar a vara na sua vida, porque senão você vai se perder totalmente. Nunca se ache melhor, não, Deus só fala comigo, eu aconteço. Não, nós somos todos iguais. É por isso que eu quis estudar sobre o comportamento das ovelhas, é por isso que eu quis trazer essa meditação agora, nesta manhã, porque nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, saber o que ele tem falado, saber quem ele tem colocado ao nosso lado também para poder nos ajudar, mas nós também precisamos estar com os nossos, não apenas o rosto, mas toda a nossa cabeça ungida para impedir o ataque do maligno, ungido para poder evitar o dia mau, ungido para que as minhocas, as mentiras de Satanás não venham a fazer mal, tão mal a ponto de você querer acabar com a sua própria vida. E podemos nem gostar, né? Podemos não gostar dessa vara, do cajado, mas faz parte da nossa vida. E o fato de você não aceitar uma pessoa para te orientar, para te ajudar, e todos vamos precisar disso durante todo o período da nossa vida. Não é porque você é pastor, não é porque você é um apóstolo, não é porque você conhece a palavra de Deus, porque você é um mestre. Não. Todos nós precisamos das ajudas de outras pessoas, outros irmãos que já passaram, sabem como é difícil, mas sabem como te socorrer, como te ajudar, como te incentivar, como falar para você, olha, eu estou junto, vamos atravessar? Que você nessa meditação, você
saiba que o próprio Deus te chamou de ovelha. E você é esse animalzinho lindo, pequeno, frágil, mas Ele te ama profundamente. Então, meus queridos, pensando como ovelhas, lembre-se sempre da primeira parte daquele versículo que eu comecei a falar. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.